Você já parou para pensar por que nós falamos, nós vemos, nós pensamos, nós sentimos emoções, sentimentos, nós temos mudança de humor e por que nós interagimos um com o outro, entendemos que o outro está falando e às vezes a gente não entende o que o outro está falando? Então, isso faz parte do nosso processamento mental. Aqui acontece tudo e hoje eu vou explicar para você como isso funciona. Eu sou Danilo, estudante de psicologia e psicopedagogo. Vou explicar para você como funciona o nosso cérebro fisicamente, neuroanatomofisiologia, que nós chamamos essa disciplina da graduação. Como é que funciona? O nosso cérebro, na verdade, o nosso corpo é dividido por duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A cabeça aqui é o sistema nervoso central, nosso. E aqui para baixo é o sistema nervoso periférico. Com isso, para ter a comunicação do nosso cérebro com o nosso corpo, a gente precisa de que alguma coisa precisa acontecer. Alguém ou algo precisa comunicar entre o cérebro e o corpo entre o cérebro. E quem faz esse tipo de comunicação? São os nossos neurotransmissores, que levam informação para o nosso cérebro e trazem informações do cérebro para o nosso corpo. Isso se dá através da medula espinhal, que a gente tem aqui atrás e vai ter lá embaixo na coluna vertebral. Ali tem muitas correntes neuronais e essa comunicação de um neurônio para o outro neurônio é chamada de sinapse, que é uma corrente elétrica, quimicamente uma corrente elétrica de comunicação com um com o outro. E como se dá essa comunicação? Então, como é que se dá? Por exemplo, a gente tem chamado detritos, e ele é responsável por receber as informações e levar as informações para o núcleo da célula. A partir que passa pelo núcleo da célula, eu vou deixar aqui a imagem só para vocês verem. A partir do momento que passa do núcleo da célula, passa pelos axônios, que os axônios vai potencializar essa transmissão para um outro detritus. E assim a comunicação vai acontecendo um com o outro. Imagina que o nosso cérebro, ele é uma empresa. E a empresa, ela tem áreas divididas. Então, tem um setor financeiro, tem um setor do RH, de contratação, tem um setor operacional, tem um setor acadêmico. Todos eles áreas diferentes, mas trabalham com um propósito só. É igual ao nosso cérebro. Tem divisão no nosso cérebro frontal, temporal na verdade, parietal, occipital e o cerebelo que atrás para dividir as funções. Então, cada área do cérebro é ativada de acordo com a demanda. Óbvio que todas as áreas são ativadas a partir de uma perspectiva, só que tem áreas do cérebro que são mais ativadas. Então, se nesse momento você está me ouvindo, está sendo ativada a parte temporal, se você está me ouvindo, porque ela processa a audição. Só que você só não está me ouvindo, você está me vendo também. Então, a parte occipital está sendo ativada também no seu cérebro. E você não só está me vendo, como também está processando as suas informações, você está guardando alguma informação no seu cérebro. Então, a parte aqui frontal, ela está em processamento, porque é a parte onde a gente racionaliza, a gente memória, a gente começa a ver que as coisas fazem sentido, a gente começa a processar se isso é certo, se isso é errado, se isso é bom, se isso não é. Então, todas as áreas do nosso cérebro, elas vão sendo ativadas, porém, umas mais, dependendo do contexto, e outras menos, dependendo do contexto. No entanto, todas elas trabalham juntos para que a gente funcione, para que nós possamos funcionar de maneira eficaz e saudável. Mas voltando aqui sobre as comunicações entre detritos. Quando as informações são levadas, a gente tem os nossos neurotransmissores. Então, se você queimou a sua mão, o neurotransmissor a informação, o estímulo que a gente teve, que foi a queimadura, os detritos vai receber, vai passar pelo núcleo da célula, e vai ser passado pelo axônio. Do axônio vai ser comunicado com outro detrito. Do detrito passa pelo núcleo de novo, passa pelo axônio, que é potencializados, e depois para os detritos. Isso em milésimo de segundo. Por quê? Porque a informação vem muito rápido para o nosso cérebro. O cérebro percebe que
tem uma queimadura que doeu, que machucou, e o cérebro precisa levar essa informação de novo para o seu braço, para você tirar a mão. Então você percebe que quando você queima a mão é muito rápido, você queima e já puxa, porque é algo realmente muito, muito rápido. Então o que acontece? Quando você vê o fogo, vai ter a parte do nosso cérebro que é as partes das emoções, de registro de emoções, de sentimentos e de a forma que a gente vê. Por quê? Porque digamos que você queimou a mão, você viu que o fogo é algo perigoso. O que acontece? Isso vamos colocar para a criança. A criança vai ter a amígdala ativada e a amígdala vai perceber se é um perigo ou não. Então, enfrenta ou não enfrenta. É claro que ela vai perceber que é um perigo, é uma ameaça, ela vai ver que aquilo é uma ameaça. E quando é uma ameaça, o hipotálamo vai processar, levar essa informação e passa também pelo hipocampo, que é onde a gente registra a nossa memória. Então eu vou perceber que o fogo é algo perigoso, eu não vou enfrentar, eu vou resistir e eu vou fugir. Então o momento gerou uma emoção de medo, o medo passou pelo processo de memorização, que é algo traumático. Então para mim o fogo foi algo muito ruim. Então vou passar por hipocampo, eu vou passar por ali e entender que o cérebro vai entender que não vou tocar mais no fogo porque eu sei que queima, entendeu? É algo muito legal. Então, por exemplo, a gente pode ver que se você está assistindo esse vídeo em pé ou sentado, é por causa da sua coordenação motora e seu equilíbrio que está no cerebelo. Então, a parte do cerebelo que é atrás, ela cuida muito dessa parte de equilíbrio, da coordenação motora nossa. Então, se você estiver escrevendo agora, assistindo essa aula e estiver escrevendo, é a parte motora que está sendo desenvolvida. Por isso que é importante estimular as crianças nessa área para que, quando chega na fase maior, na fase adulta, não tenha tantos prejuízos. Então, ter uma estimulação correta em crianças é fundamental para ter uma vida mais saudável na fase adulta, na fase na fase adulta, na fase da idosos também, é muito importante. O cérebro, na verdade, o coração, ele tem um papel fundamental para bombear o sangue, mas os batimentos cardíacos, eles também são muito influenciados pelo bulbo que a gente tem aqui atrás. Então o bulbo ele vai ser responsável pelos batimentos cardíacos, pela respiração. Então tudo acontece no sistema nervoso central para depois passar pelo periférico. É claro que isso é uma comunicação entre um e outro, comunicação através dos nossos neurotransmissores, que passa pelo processo de detritos, depois pelo núcleo celular e depois vai passar pelos axônios e depois pelos detritos de novo, e isso vai ter comunicação. É importante entender como funciona o nosso cérebro para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso. Por exemplo, o TDAH, ele tem uma concentração de energia muito no pré-frontal. Então, o pensamento é muito acelerado. E às vezes fica difícil de prestar atenção porque o pensamento está muito acelerado, que é essa informação aqui. Então é um transtorno de déficit de atenção, não é porque a pessoa não tem atenção, mas não consegue prestar atenção em algo que não gere dopamina, que é um neurotransmissor, da dopamina, que dá a sensação de prazer pelo que a gente está fazendo. Então a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa e a gente sente aquele prazer e a gente quer dar continuidade. O TDAH falta esse neurotransmissor. Por isso que os psicoestimulantes é importante para o TDAH. Então o autismo também, não é questão de ser uma doença, é a forma que a pessoa funciona, é a forma que o cérebro funciona, é um transtorno no neurodesenvolvimento. Então é a forma que o cérebro encontrou de funcionar, talvez por alguma questão que aconteceu, mas a pessoa já nasce com isso, é desenvolvido dentro do período pré-natal, que é dentro do ventre da mãe, e isso perpetua até o último dia de vida. É claro que com a intervenção precoce, a gente consegue amenizar os impactos na vida do indivíduo, do sujeito. Mas isso é preciso ter um diagnóstico com precisão para a gente entender como isso funciona. Então, eu acho isso muito importante. Esse foi um vídeo rápido e explicativo. Se você gostou, inscreva-se no canal, curte e dá mais sugestões de vídeos para ser gravados.